O jogo hoje em dia é da atenção. Todo mundo que está aqui do outro lado quer a sua atenção, ou para vender um produto, ou para ser conhecido e ser um palestrante, passar alguma informação, ensinar alguma coisa. Mas assim, todo mundo que está aqui tem um grande intuito, que é ser monetizado, ganhar dinheiro e viver disso. Não estou dizendo que é só isso que nós fazemos, porque não. Meus vídeos eu faço porque eu quero falar, eu tenho a necessidade de falar algumas coisas que são coisas minhas e que podem ajudar os outros. Todo mundo já sabe que eu falo sobre isso aqui, sobre conhecimento pessoal, autorresponsabilidade, reflexão, beleza. Mas hoje o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre você ter que usar a internet e as redes sociais ao seu favor. Como eu já disse, hoje o jogo é da atenção. Então todo mundo quer a atenção de todo mundo. As marcas querem e todos os influenciadores querem a atenção. Por quê? Assim eles recebem parcerias, patrocinadores, dinheiro de monetização das plataformas e muitos outros, tá? Eu vou falar aqui sobre alguns casos de pessoas que eu acompanho. Espera até o final que você pode achar interessante tudo que eu vou falar e pode ser como um insight para você também, tá? Todo mundo que acompanha meu canal já sabe que eu tenho esse ambiente, mas de uma outra forma. Eu normalmente gravo com uma câmera e coloco 3 pontos de iluminação. Falei inclusive sobre isso no último vídeo. Hoje eu quis fazer diferente. Eu quis fazer um vídeo com o celular, sem nenhuma iluminação. A única questão diferente é um microfone, porque aqui tem eco na minha sala e eu não gostaria que aparecesse todo esse eco. Mas até isso, o meu microfone é diferente. Esse microfone eu nem uso mais, é um microfone baratinho mesmo, que eu comprei na Shopee. E o meu celular não é um iPhone, meu celular é um Moto G55, quem quiser pesquisar o valor ou as configurações dele, ele não é um microfone top. Então, para quem está usando como desculpa o material que tem ou o local que tem, não use, porque eu estou fazendo da forma mais simples que eu tenho como fazer no momento. Tirando o microfone, eu acho que todo mundo tem um celular hoje em dia e tem conteúdo. Às vezes o conteúdo que você acha idiota pode ser um conteúdo interessante para pessoas. Tem mais de 210 milhões de pessoas no Brasil, se eu não me engano o número é esse. Algumas pessoas vão ser impactadas pelo que você fala e eu estou tentando provar aqui que mesmo fazendo com pouco, você pode fazer. O TikTok, por exemplo, ele foi feito para ser usado no celular. Tanto que os vídeos dele são na vertical, porque você não precisa ter uma câmera, você pode fazer com o celular. O YouTube, eles são na horizontal e podem ser gravados com o celular, e na vertical também por shorts. Então, foi feito. As redes sociais hoje são feitas para quem usa o celular, não necessariamente uma câmera ou um computador. Isso é para que você entenda o quão você está perdendo tempo, porque você pode fazer sim conteúdo, pode falar sobre o que você tem vontade ou pode tentar falar sobre algum motivo para tentar ser monetizado, para tentar ganhar patrocínio, para quem sabe um dia a sua vida mudar, né? Essa é a minha intenção, uma delas. E agora eu vou falar sobre algumas pessoas que eu ouvi já algumas coisas sobre elas e que eu acompanho algumas coisas. Eu vou começar pelo Renato Cariani. Renato Cariani, ele fala sobre fitness, ele é professor de educação física, ele é químico e ele não fala diretamente das empresas dele. Tem muitas empresas, mas uma coisa eu vi esses dias mesmo, essa semana, se eu não me engano, um corte de um podcast que ele fala que a quantidade de pessoas que veem algum dos conteúdos dele mensalmente passam de 4 bilhões de pessoas. Entre 4 e 5 bilhões de vídeos por mês. É certo que uma mesma pessoa vão ver 10, 20, 30 vídeos dele, mas entendam o número. 4 ou 5 bilhões de visualizações atraem marcas, tanto que ele tem muitos patrocínios. Ele mesmo já falou, eu não me engano, agora eu não sei qual é o número que ele falou, que eu ouvi ele falar, se são 9 ou 19 patrocinadores. Agora pensa, quanto ele não está ganhando para fazer isso? Dos patrocinadores, dos parceiros, das visualizações, sem contar que também um outro podcast que eu vi, que é o Como Você Fez Isso, que eu ainda estarei lá, com certeza ainda estarei lá, ele fala sobre cursos online que ele fez. E ele falou que tinha um objetivo de fazer cursos para ganhar 50 milhões no ano. E aí ele conseguiu até ultrapassar esse número. Agora pensa, 50 milhões de reais em faturamento num curso online. Os custos, ele tem seus custos, mas muito provavelmente ele ganha muito mais do que ele gasta, do que investe. E isso eu tô querendo dizer porque ele começou com um vídeo. Ele começou há 7 anos atrás, se eu não me engano, fazendo vídeo aula de fitness, de exercício. E aí ele fez mais de 700 vídeos desse. Então eu quero que você entenda
que você não precisa começar grande, você pode começar de qualquer forma, apenas comece, faça que vale a pena. Voltando a falar de alguns exemplos, tem outro que é um pouco mais antigo, que eu acompanho até mais tempo, que é o ator e empresário Felipe Tito. Todo mundo já deve conhecer ele ou já ouviu falar. Ele já fazia TV e mesmo assim ele mesmo fala em um podcast também, que eu não sei qual é agora, não lembro, que ele fala sobre a trajetória dele, que ele morava de favor, que ele já era da Globo, que já fazia novela, já era famoso, até relativamente famoso, mas andava de ônibus. Ele tinha alguns problemas relacionados a dinheiro na época, mas que de repente a atenção dele começou a gerar lucro, a gerar renda. Ele mesmo fala que foi no Instagram que ele começou, e é na medida que a quantidade de pessoas seguiam ele e aumentavam, a maior quantidade de dinheiro entrava na conta dele também. Por quê? Quando alguém é relevante, chama a atenção das marcas, que é uma vitrine para as marcas. Então essas marcas patrocinam essas pessoas ou investem nessas pessoas para que tenham resultado para elas também. Um dia desse também eu ouvi ele falar que ele ganha 9 milhões, se eu não me engano, por ano da Samsung para postar alguns Reels, alguns stories, alguma imagem no feed e ter participação em 1 ou 2 eventos. Eu não sei como é que funciona, eu não sei o que é, mas eu só tô tentando fazer esse vídeo para que todo mundo entenda que o jogo é da atenção. Agora eu vou usar um outro exemplo que também é do fitness, assim como o Cariani, mas um cara que, se você não ouviu falar, você conhece alguém que já ouviu falar, que é o Bitelo. O Bitelo, ele era um pedreiro que foi encontrado pelo Fábio Giga, se eu não me engano, e algumas outras pessoas, que o que ele era? Ele era um pedreiro, só que ele era gigante e muito forte. Ele é gigante e muito forte. Então foram lá conhecer a história dele, conhecer ele, trouxeram ele para tentar ser fisiculturista, mas o Júlio Balestrin mesmo falou que era quase impossível ser um fisiculturista porque é muito grande, então para preencher a massa muscular dele para ser um fisiculturista daria muito trabalho e seria uma vida muito cansativa para ele, e sugeriram que ele fosse powerlifting, que é aquela modalidade que você levanta o máximo de peso possível em 1 ou 2 repetições. Eu não sei como funciona, mas eu não estou falando aqui, eu não vim falar sobre o powerlifting, não vim falar sobre o Bitelo, não vim falar sobre o pedreiro, nada disso. Eu vim falar sobre a atenção, porque ele começou a aparecer em muitos canais, ele começou a aparecer fazendo muito vídeo, ele começou a aparecer fazendo tanta coisa, que um esporte que mal era conhecido, ou era conhecido só pelo Anatoly, mas era na gringa, aqui no Brasil. O Anatoly é aquele que entra nas academias vestido de faxineiro e levanta o peso maior do que os caras que estão lá. Então o Bitelo fez com que no Brasil esse esporte aparecesse também. E as competições, e mesmo não mostrando competições, o esporte cresceu por causa de uma pessoa que trouxe a atenção. Não estou falando que é só ele o responsável, claro que não. Tem uma equipe por trás dele, assim como a do Cariani. O Cariani tem uma equipe por trás do que ele faz. Mas tem essa questão do cérebro dele, claro, trabalhar, e tem a questão da atenção. Eles geraram muita atenção para aquilo. Então hoje é isso. Vocês podem ver, a inteligência artificial hoje, está todo mundo tentando gerar conteúdo com inteligência artificial, sem mostrar o rosto, mostrando o rosto, fazendo isso, fazendo aquilo, para quê? Gerar atenção. E gerando atenção, virar algum retorno para essa pessoa. Então, basicamente, o vídeo é sobre isso. Se você ainda não faz, se você está com medo, porque não tem material, eu provei que é possível fazer. E se você não sabe o que fazer, o porquê fazer, entenda que o que fazer é gerar conteúdo para gerar atenção. E por que fazer? Para quem sabe um dia você deixar esse emprego que você tem, você trabalha das 8 às 6 e está cansado, e quem sabe ganhar o mesmo salário gerando vídeos, gerando conteúdo para a internet. Tem muita gente que ganha. Vamos dizer que se um custo de vida de alguém hoje é 3 mil reais, 4 mil reais, e ele consiga gerar isso online, cara, ele está economizando muito da saúde dele. Porque, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora, eu devo ter levado no todo, para gravar esse vídeo, 20 minutos, 25, 30 minutos. Vou levar para o computador, fazer uns cortes e uma edição, provavelmente vou demorar 1 hora, 2 horas no computador, e vou lançar. Pensando na pior das hipóteses, digamos que eu trabalhe um dia inteiro fazendo isso aqui, e divida vários cortes e faça vários pequenos vídeos para lançar no TikTok, no Instagram, no Facebook, em tudo. Digamos que eu levaria um dia inteiro gravando
editando, deixando tudo pronto para durante uma semana eu lançar conteúdos o tempo todo. Que é mais ou menos o que eu faço hoje. Agora pensa, eu estou fazendo isso há menos de 3 meses. Imagina para quem faz há 5 anos, que tem milhões de pessoas, que já tem uma equipe que possa trabalhar com ele. Gera mais conteúdo, gera mais atenção e pode gerar muito mais dinheiro. Então, se alguém está esperando ganhar 3, 4, 5 mil reais, porque é o que ganha no trabalho, cara, talvez daqui a um ano eu consiga estar ganhando isso aqui, tanto da monetização ou consiga com um parceiro. Se eu conseguir um parceiro que me pague 5 mil reais no mês, acabou. É o que eu precisaria para viver no ano. No meu mês. Aí eu não preciso mais ter que me dedicar fazendo outros trabalhos. Claro que eu vou fazer porque eu gosto dos meus trabalhos. Mas, cara, ter a possibilidade de viver disso aqui, de pelo menos você não se preocupar com o salário no final do mês, será que você também não quer? Para pensar. Como seria bom? Às vezes você também pode continuar no seu trabalho e ganhar mais dinheiro aqui e fazer com que esse dinheiro aqui seja muito mais dinheiro e muito mais dinheiro e muito mais dinheiro. Se você pega uma quantia desse dinheiro e investe em algumas outras coisas, vai vir dinheiro de várias fontes de renda. Então para pensar na possibilidade que você tem. Eu sei que o vídeo foi um pouco mais longo do que eu gostaria, mas o recado é esse. Eu espero que você pare para pensar. Eu espero que você tenha coragem de fazer, porque eu estou tendo. E provavelmente eu terei o resultado que eu espero. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu não vou parar até conseguir. Beleza? Obrigado para todo mundo. Aqui embaixo tem meus links. Tem outros vídeos que possam ser interessantes também no canal. Dá uma olhada lá, quem sabe. E se não for inscrito, se inscreve, dá um like. Se tiver o botãozinho de hypar aqui, aperta ele para mim, porque ajuda meu canal. E se quiser fazer algum comentário, seja qual for, é muito bem-vindo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu. Outra coisa, comenta aqui para mim também se é legal fazer esse tipo de vídeo nesse formato só com celular e quais são os prós, os contras, o que gostaram ou deixaram de gostar e qual tipo de assunto que seria interessante ouvir falar também, porque eu acho que é a segunda vez que eu venho aqui fazer esse tipo de conteúdo, que é motivar você a fazer também o canal, porque eu acho que pode ser muito interessante. Então, espero comentário lá. Valeu.